Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vou mostrar para vocês como calcular a quantidade de tecidos para poder construir uma cortina no efeito macho. O meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e toda quinta-feira às 19h30 nós temos aqui um vídeo novo sobre esse mundo da cortinaria. Vamos cortinar? Se você está chegando no nosso canal agora através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Semana passada foi ao ar um vídeo mostrando detalhes sobre o efeito macho. E hoje eu vou dividir com vocês os cálculos para a gente saber a proporção, a quantidade de tecido para confeccionar uma cortina no efeito macho. O primeiro ponto que eu preciso avaliar é o próprio ambiente. Eu preciso ter a percepção se o efeito macho é a melhor solução para o espaço. Por que eu digo isso? Porque às vezes você tem aí a possibilidade de receber o efeito ilhós, que é aquele efeito ondas, que é esse efeito aqui, ó. Você tem essa possibilidade de receber o efeito ilhós e a sua necessidade pode ser controle térmico. E para controle térmico, essa é a melhor solução. Mas, se de acordo aí com o seu ambiente, a realidade do seu espaço, o efeito macho for a melhor solução, for a melhor viabilidade de cortina para cortinar o seu espaço, então você vai seguir esse passo a passo aqui para poder adquirir o seu tecido. Então, primeiro eu vou colocar para vocês aqui um ambiente, para vocês entenderem também alguns detalhes sobre proporção e sobre os machos, o tamanho dos machos. Vamos supor que esse ambiente eu tenho uma janela lateral. Havendo uma janela lateral, de repente, você não precisa levar a cortina até o final. Por que eu digo de repente? Porque se você desejar cortinar a sua parede toda, você vai ter uma sensação de amplitude, do espaço ser maior. Agora, suponhamos que aqui você tem um espaço de até 60 centímetros, então essa distância aqui do final da janela até a parede, você tem menos de 60 centímetros, o ideal é que você leve a cortina até o final. Mas se você tem mais que essa medida e você deseja ter uma cortina com um custo reduzido também, você pode ultrapassar, além do vão da janela, 20 centímetros aqui, ó, para você considerar o espaço que a sua cortina vai ocupar. Então, nesse caso, vamos supor que a gente vai fazer uma cortina menor, então a nossa cortina ela vai ocupar aqui 20 centímetros além do vão da janela. E por que 20 centímetros? Para não ter visão em diagonal. Então, para dar um acabamento bonito, a cortina conseguir dar acabamento, você não vê a esquadria da janela e não vê lá fora também. Então, se você termina aqui bem em cima da esquadria, você não tem um acabamento bem refinado da cortina. A ideia da cortina é que ela construa aqui uma identidade no espaço, inclusive fazendo sempre a cortina da laje ao piso, né? Para você ter essa sensação também de amplitude. Vamos supor que esse espaço que eu vou cortinar, eu tenho 2,10 metros. E aí, como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu gosto muito do efeito macho, que é esse efeito aqui, com os gomos de 20 centímetros. Mas aí eu consigo fazer os gomos exatamente com 20 centímetros nesse vão de 2,10. Provavelmente aqui eu vou ter os gomos mais ou menos com 18 centímetros, porque na hora da produção é necessário fazer a divisão dos gomos, porque eu não posso deixar na minha cortina 1,5 gomo, por exemplo, eu não posso deixar metade de um gomo, eu preciso finalizar todo o acabamento da cabeça aqui. E aí o cálculo. A gente vai ver nesse vídeo a cortina construída com o forro junto, então vai ser na mesma proporção de tecido o forro e o linho, e eu vou colocar minha cortina no trilho max único, que é esse trilho aqui, de uma guia só. E aí a primeira coisa que eu preciso considerar é o meu trilho, né? Então 2,10 metros vai ser o trilho, para eu poder fazer a instalação dessa cortina. A proporção de tecido para eu conseguir esse efeito, para eu conseguir
gerar todo esse efeito, a profundidade no efeito, ter elegância também na minha cortina, precisa ser 3 vezes o comprimento do vão. Então eu vou pegar 2,10 vezes 3, eu vou ter 6,30 metros de linho, por exemplo. E aqui, nesse caso, eu estou colocando o forro já costurado junto do linho, também para poder dar, além da privacidade, proteção solar. E olha só, gente, uma cortina sem forro, ela não oferece para o ambiente proteção solar. Então, todo o seu mobiliário, o piso, todo o investimento que você tem em marcenaria, você pode perder, pode queimar, inclusive, a tinta da sua parede, se você não tiver um forro adequado para poder bloquear tanto os raios solares quanto a luz que entra no espaço. Aqui eu vou colocar 6,30 metros de forro. Esse cálculo que eu fiz com vocês é para um ambiente com pé direito de até 2,70 metros. Então aqui eu estou fazendo a construção da minha cortina pelo comprimento, considerando também um tecido com 3 metros de largura. Então aqui, ó, de orelha a orelha do tecido, eu estou considerando que tem 3 metros, que é um tecido específico para cortinas. Se você tem um vão maior que essa medida, por exemplo, um pé direito duplo, e precisa saber o cálculo ideal de tecido, eu vou te recomendar um outro vídeo aqui na descrição, onde eu apresento o cálculo de tecido por alturas, onde a sua cortina, ela vai ter costuras, ela vai ter emendas na vertical, para poder conseguir atingir aí o seu pé direito, para poder fechar a altura ideal do seu vão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam para mim aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês faziam já o cálculo dessa forma. E se você tiver alguma dúvida ou alguma ideia de tema para vídeo, pode colocar aqui para mim também. Até quinta-feira que vem.